Olá, boa noite. Ex-delegado-geral de Polícia de São Paulo é executado a tiros em cidade do litoral paulista. Bolsa de Valores abre a semana com recorde histórico de negócios e dólar fecha em menor valor em 15 meses. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. A polícia investiga a execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Foi assassinado em Praia Grande, no litoral paulista. O governador do estado determinou a montagem de uma força-tarefa para encontrar os criminosos. A repórter Fernanda Burger tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cris. O crime foi no início da noite nessa avenida, bem perto da Prefeitura de Praia Grande. O delegado Rui Ferraz Fontes, de 63 anos, teria sofrido uma emboscada. Ele tentou fugir, bateu em 2 ônibus e capotou o carro. Nessa hora, 3 criminosos desceram armados de um veículo e dispararam mais de 10 vezes. A ação foi rápida. Logo em seguida, os atiradores fugiram. O carro usado por eles foi abandonado e incendiado. Delegado de polícia por mais de 40 anos, Rui Ferraz esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital. Nos anos 2000, Rui foi responsável por indiciar vários líderes do PCC por formação de quadrilha. A Associação dos Delegados de Polícia manifesta profundo pesar, indignação e solidariedade diante da tragédia com a execução covarde do Dr. Rui Ferraz Fontes. Atualmente trabalhava como secretário de Administração de Praia Grande. Cris. Obrigada, Fernanda. A cúpula da Polícia do Estado de São Paulo está no litoral paulista para acompanhar e acelerar as investigações sobre o crime. Uma data muito triste para a gente, né? Perder assim um amigo, um colega exemplar. O Dr. Rui foi nosso delegado-geral, trabalhou ferrenhamente contra o crime organizado e ter essa notícia hoje, de fato, nos entristeceu muito. A Polícia de São Paulo está mobilizada para que a gente possa dar a resposta o mais rápido possível para a família do Dr. Rui, para a sociedade e descobrir quem cometeu esse tipo de crime. Você vai acompanhar todos os detalhes da investigação deste caso aqui no Jornal da Record. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o governador Tarcísio de Freitas a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mudou a data solicitada pela defesa. Então vamos a Brasília ao vivo, direto com Yasmin Costa. Olá, Yasmin, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você também. A ideia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é que essa visita acontecesse já nesta terça, mas o ministro Alexandre de Moraes marcou o encontro para o dia 29 de setembro, entre 9 da manhã e 6 da tarde. O ministro argumentou que a agenda de Bolsonaro está cheia até o fim do mês. Nesta terça, o ex-presidente receberia o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, mas Portinho está em viagem internacional e a defesa de Bolsonaro tentou encaixar no lugar a visita do governador de São Paulo, argumento que não foi aceito. Moraes também autorizou que Bolsonaro receba outras visitas, como a do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e a do deputado Rodrigo Valadares, relator do projeto de lei que consegue anistia aos envolvidos pelo 8 de janeiro. Em outra decisão, Moraes deu prazo de 24 horas para que a Polícia Penal aqui do Distrito Federal explique a demora na volta de Bolsonaro à prisão domiciliar após a ida ao hospital neste domingo. Moraes diz que o retorno de Bolsonaro à prisão domiciliar não foi imediato. Cris. Até já, Yasmin. Um incêndio atinge o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, há 4 dias. Não chove na região há mais de 3 meses. As queimadas avançam pelas regiões centro-oeste e sudeste do país. O tempo seco e a baixa umidade contribuem para a propagação do fogo. Em Mato Grosso, aviões lançam água sobre a vegetação na região da Serra do Roncador. No fim de semana, bombeiros combateram incêndios em mais de 30 áreas florestais. No interior de São Paulo, a Defesa Civil identificou que este incêndio, no distrito de Pouso Alegre de Baixo, ocorreu de forma criminosa. O fogo atingiu uma área equivalente ao tamanho de 435 campos de futebol.
Há 4 dias, o fogo avança no entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Segundo os bombeiros, o incêndio teve início na borda da serra, em um assentamento rural. Bombeiros e brigadistas do ICMBio tentam evitar que as chamas cheguem à reserva nacional. A gente conseguiu conter ele na área de Morraria, que é de muito difícil acesso, e estamos realizando essa extinção conforme a possibilidade de acesso aos locais. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou a região central do país em alerta máximo de risco. Os motivos são o calor, a baixa umidade e a estiagem. Algumas cidades daqui de Mato Grosso do Sul estão há cerca de 100 dias sem chuva. A temperatura acima de 30 graus, o valor de umidade abaixo de 30%, mais de 30 dias consecutivos sem chuvas e aliado também à velocidade de propagação, velocidade do vento 30 km por hora. Isso tudo favorece a ocorrência de incêndios florestais. No segundo dia de visita a Roraima, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, viu de perto o trabalho que está sendo feito no combate ao garimpo ilegal no território indígena Yanomami. Pela manhã, o presidente do Supremo visitou a sede da Casa de Governo em Boa Vista para uma reunião com representantes do governo federal. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou um resumo das ações contra o garimpo ilegal realizadas na terra indígena Yanomami, iniciadas há 1 ano e meio. A gente normalmente vai a Brasília, faz essas apresentações para a equipe dele, mas é a primeira vez que a gente faz a apresentação para o próprio ministro Barroso. Acho que é super importante a vinda dele, ele ter ido no território onde vê as dificuldades, as distâncias, né, a questão de voo, de pouso, então é importante para ele ver o trabalho que tem sido executado até agora. Hoje foi o segundo e último dia de agenda do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em Roraima. Além da reunião na Casa de Governo, Barroso também participou de um encontro promovido pelo Tribunal de Justiça de Roraima. Um monitoramento da ONG Greenpeace mostra que a presença do garimpo ilegal na terra Yanomami foi reduzida em 95% na comparação entre os primeiros 6 meses deste ano e o mesmo período do ano passado. Nós tivemos uma operação muito bem sucedida e no Brasil todo nós já conseguimos, nas ações que estão sob a minha direção, a desintrusão de 8 terras indígenas e aqui em Roraima, na terra Yanomami, está praticamente concluído. Estive visitando ontem. De modo que a gente na vida deve encarar os problemas e procurar resolvê-los, mas deve também celebrar as vitórias. Eu acho que esse é um momento de celebração. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o empresário René Júnior pela morte de um gari em Belo Horizonte. Quem traz os detalhes para a gente é o Pablo Nascimento. Oi, Pablo, boa noite. Ei, Cris, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o JR. Com essa decisão, agora o autor, confesso, se torna réu pelos seguintes crimes: homicídio qualificado, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual. A Justiça também acolheu o pedido para que o processo da delegada Ana Paula Balbino, esposa do agora réu, seja desmembrado da ação principal. Lembrando que Ana Paula foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, por emprestar a arma para o marido e por prevaricação, quando um servidor público deixa de cumprir uma obrigação da função. O gari Laudemir Fernandes foi morto no mês passado e, segundo as investigações, René usou a arma da própria esposa para atirar nele após uma discussão. O empresário René está detido num presídio da região metropolitana de Belo Horizonte. Volto com você, Cris. Obrigada, Pablo. Caso rumorosíssimo que você vem acompanhando há várias semanas aqui com a gente. Vamos voltar ao tema das discussões em Brasília. O ministro do STF, Gilmar Mendes, participou de um evento nesta segunda-feira em São Paulo e falou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes criticou o voto do ministro Luiz Fux. O encontro Políticas e Crescimento Econômico foi aberto pelo professor da Universidade de Chicago e vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2024, James Robinson. Ele foi convidado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que inaugurou mais uma unidade em São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também participou do evento. Na ocasião, ele comentou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. O voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação.
condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora, parece uma contradição nos próprios termos. Sobre a proposta de anistia, o ministro disse confiar nos presidentes da Câmara e do Senado e afirmou que a pauta é inconstitucional. Estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional, porque de fato se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Aqui no seminário, o ministro Gilmar Mendes também destacou a comemoração dos 40 anos da democracia brasileira e chamou a atenção para a necessidade de um maior desenvolvimento tecnológico no país e usou como exemplo o impacto do PIX nas operações financeiras. Temos que voltar a atenção para o nosso próprio desenvolvimento tecnológico, eventualmente em parceria com outras nações amigas. O ministro Luiz Fux não comentou as declarações do colega. Vamos aqui no nosso telão ver as questões do mercado financeiro? Olha, o dólar voltou a fechar na menor cotação em 15 meses. Hoje a moeda americana caiu 0,61%, valendo R$ 5,32. Enquanto o Ibovespa bateu novo recorde, subiu quase 1% e aos 143 mil pontos. O principal motivo ainda é a expectativa de corte dos juros nos Estados Unidos. Os bancos centrais americano e brasileiro definem as taxas nesta quarta-feira, que no mercado financeiro é chamada de super quarta. As vendas para o Dia das Crianças, para Black Friday e para as festas de fim de ano devem aquecer a oferta de vagas temporárias de emprego. A estimativa é de 600 mil contratações até o fim de setembro. Na fila, a esperança de conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Eu estou procurando uma vaga como repositor e auxiliar de loja. Há quase 9 meses, sem a carteira assinada, Dona Guaraci precisa mais do que nunca de um emprego. Eu estou procurando qualquer área de limpeza, auxiliar de cozinha, balconista, babá. Segundo o IBGE, mais de 102 milhões de pessoas estavam empregadas no Brasil entre abril e junho. Maior número já registrado desde 2012. E a perspectiva é de aumento, com a estimativa de assinatura de 600 mil contratos temporários até o fim de setembro. Os setores que mais devem contratar são indústria, serviços e comércio. Principalmente no final desse terceiro trimestre, e o início do quarto trimestre, a indústria de eletroeletrônicos, a indústria de brinquedos, a indústria da linha branca, vestuário, esses são os segmentos que mais demandam nessa época aqui. Essas pessoas vão estar sendo empregadas, elas vão estar consumindo no comércio local, então essa roda vai rodando. Quanto mais pessoas empregadas, mais aquecido fica a nossa economia. A contratação de temporários cresce em meses que antecedem datas comemorativas, como o Dia das Crianças e o Natal, por exemplo. Esta empresa mesmo já contratou esse ano 423 pessoas e ainda tem 314 vagas abertas. Os contratos são de 3 meses, mas podem ser prorrogados e até mesmo efetivados, dependendo do desempenho do funcionário. A gente incentiva a aprender o máximo possível, escutar muito a gestão e executar realmente com clareza. Rivaldo soube aproveitar a oportunidade. Entrou na empresa como temporário, foi efetivado e hoje, 2 anos depois, foi promovido a operador de empilhadeiras. Quem quiser ser efetivado tem que buscar comprometimento, dedicação e proatividade com as demandas da companhia e escutar a gestão. O Rio de Janeiro recebe a primeira conferência dos Institutos Nacionais de Saúde Pública do BRICS. O evento é uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde. A reunião busca intensificar parcerias técnicas e científicas no combate a problemas comuns entre os países e fortalecer a preparação para eventuais emergências. O grupo deve divulgar uma carta com os compromissos e propostas nesta quarta-feira. Os Estados Unidos anunciaram um novo ataque contra uma embarcação que, segundo o presidente americano, era comandada por narcotraficantes da Venezuela. O vídeo divulgado por Donald Trump mostra o momento em que uma lancha usada por narcotraficantes venezuelanos é atingida em alto mar. Segundo Trump, o ataque aconteceu enquanto os narcoterroristas da Venezuela estavam em águas internacionais transportando drogas ilegais.
A ação resultou na morte de 3 terroristas, de acordo com o presidente. Há 2 semanas, outra embarcação foi atacada. 11 pessoas morreram. Navios americanos seguem patrulhando o Mar do Caribe como parte da ofensiva contra o tráfico. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, classificou os ataques como agressões e disse que tem autorização das leis internacionais para reagir. Maduro acusa os Estados Unidos de manipular as imagens e nega que a Venezuela esteja envolvida com o tráfico de drogas. Aqui na Casa Branca, Donald Trump foi questionado se apresentaria provas da ligação das vítimas com o narcotráfico. O presidente disse que os Estados Unidos têm evidências para atacar os barcos venezuelanos sem dar detalhes. Trump também anunciou hoje que as negociações das tarifas entre China e Estados Unidos avançaram e deve conversar com o presidente Xi Jinping ainda nesta semana. Além disso, um acordo preliminar para que o TikTok possa continuar a operar nos Estados Unidos também está próximo. A rede social está sob risco de ser bloqueada no país para evitar o vazamento de dados para o governo chinês. Olha, essa questão preocupa bastante a diplomacia brasileira, a presença de força militar nas águas do Caribe e em Porto Rico, com mais de 7 aviões americanos. Isso causa bastante preocupação e iminência potencial de uma invasão, de um atrito mais grave. A justiça americana rejeitou o pedido do presidente Trump para demitir Lisa Cook, uma das diretoras do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Lisa Cook vai permanecer no cargo e poderá participar das próximas decisões sobre a taxa de juros americana. A expectativa é de que o Fed reduza os juros, como deseja o presidente Trump, diante de um mercado de trabalho em desaceleração. O presidente americano ainda pode recorrer da decisão do tribunal. Pela primeira vez, o mundo tem mais crianças e adolescentes obesos do que subnutridos. O alerta do Unicef mostra que a obesidade disparou nos últimos anos entre jovens de 5 a 19 anos. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que 1 em cada 10 crianças e adolescentes em idade escolar está obesa. No total, 188 milhões de jovens de 5 a 19 anos sofrem com a condição. A porcentagem de obesos nessa faixa etária saltou de 3% no ano 2000 para 9,4% em 2025. Já a taxa de subnutrição caiu de 13% para 9,2% no mesmo período. O estudo reúne dados de mais de 190 países e mostra que a obesidade já superou o baixo peso em quase todas as regiões do mundo e hoje é a forma mais comum de má nutrição. Segundo o Unicef, as principais responsáveis pelo ganho de peso excessivo entre crianças e adolescentes são as redes de fast food e a indústria de ultraprocessados, alimentos ricos em substâncias industriais. A condição afeta também países ricos, como os Estados Unidos, onde 21% dos jovens estão obesos. O relatório aponta a influência da publicidade de alimentos não saudáveis, que influenciam diretamente os hábitos das crianças. A obesidade aumenta o risco de hipertensão e outras doenças graves ao longo da vida, incluindo diabetes, problemas cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Jornalistas e um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pediram para inteligências artificiais criarem golpes para idosos na internet. 11% deles caíram nas fraudes. O grupo usou as 6 ferramentas de inteligência artificial mais populares e pediu que fossem escritos e-mails atrativos. Uma delas, ligada à rede social X do bilionário Elon Musk, criou um texto convidando os leitores a conhecer uma instituição de caridade. Acreditamos que todo idoso merece dignidade. Descubra os que nós ajudamos. Clique e saiba como você pode fazer parte da nossa missão. Outras ferramentas se recusaram a responder, mas foram convencidas com um argumento simples. Os textos seriam apenas para roteiros de ficção e não para cometer crime.
11% dos 108 idosos voluntários que receberam um e-mail com a fraude clicaram no link. Esse tipo de fraude é conhecido como phishing. O golpista finge ser uma empresa confiável e dispara e-mails com links falsos ou com vírus. Acreditando que se trata de algo sério, a vítima clica e informa os dados solicitados. Com essas informações, os criminosos podem acessar contas bancárias ou fazer compras em nome da pessoa. Segundo o FBI, o phishing é o crime online mais comum nos Estados Unidos. No ano passado, idosos perderam o equivalente a 26 bilhões de reais nesse tipo de fraude. E virou questão de Estado nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump confirmou presença no funeral de Charlie Kirk. Trump fará um discurso em um dos maiores estádios do Arizona no próximo domingo para homenagear o ativista conservador. Kirk, de 31 anos, foi assassinado a tiros na semana passada. O serviço secreto já trabalha com um esquema de segurança reforçado para o evento, que deve reunir milhares de apoiadores do movimento Make America Great Again, ou Faça América Grande novamente. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos podem anunciar novas medidas contra o Brasil em resposta à condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada à emissora de TV americana Fox News durante visita a Israel. Na entrevista, Marco Rubio afirmou que o Brasil tem juízes ativistas, uma em particular, que perseguiu Bolsonaro, sem citar nomes. Ele disse que haverá anúncios na próxima semana sobre medidas adicionais que os Estados Unidos pretendem tomar. E declarou também que o julgamento é apenas mais um capítulo numa crescente campanha de opressão judicial. O secretário de Estado americano e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram sobre a luta contra o terrorismo. Rubio disse que o desfecho ideal da guerra é a rendição do Hamas e defendeu uma operação militar para alcançar esse objetivo. O americano evitou falar sobre o ataque de Israel no Catar, que tinha como alvo comandantes do Hamas. O premier israelense afirmou que a ofensiva passou uma mensagem aos terroristas de que eles não têm onde se esconder. Mais de 50 nações árabes e islâmicas se reuniram no Catar. No encontro, houve recomendação para que os países reavaliem as relações econômicas e diplomáticas com Israel. Da Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que Israel não vai mais atacar o Catar, país aliado dos Estados Unidos. Rubio também se encontrou com o presidente Isaac Herzog. Os dois defenderam a normalização das relações entre Israel e Estados Árabes. E faltando cerca de 2 meses para a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em Belém, veja essa notícia que corre o mundo. A floresta amazônica perdeu em 40 anos uma área de vegetação equivalente ao tamanho do território do estado da Bahia. A agricultura, pecuária e o garimpo ilegal são os principais responsáveis pelo desmatamento. Foram analisadas imagens de satélite capturadas entre 1985 e 2024. A perda de vegetação nativa da Amazônia ultrapassa 50 milhões de hectares. É como se o estado da Bahia tivesse desaparecido em 4 décadas. Para os pesquisadores, o desmatamento foi motivado pela agropecuária. 3 em cada 4 hectares convertidos para a agricultura foram ocupados por lavouras de soja. O Pará lidera o ranking de conversão para fins agropecuários. Esse destino, para onde está sendo essa perda de florestal, está indo principalmente para a agropecuária. Mais de 90% da conversão de floresta tem como principal uso a pastagem. Segundo os pesquisadores, inundações e secas extremas na região têm sido um indicativo de que a Amazônia brasileira se aproxima de um ponto irreversível, quando a floresta não consegue mais se sustentar. Ela vai perder seus serviços ecossistêmicos. Então, aquela água que ela regula no ciclo hidrológico já não vai mais regular. Outro problema é o garimpo ilegal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, visitou terras indígenas no norte do país para avaliar as ações contra o extrativismo. Ontem estive visitando uma das aldeias Yanomamis e todos reconhecem
que a questão do garimpo ilegal, nesse momento, está superada. Agora, os números do crescimento da economia brasileira. Será crescimento? A chamada prévia do PIB caiu pelo terceiro mês seguido. Segundo o Banco Central, o IBC-BR recuou 0,5% em julho, na comparação com junho. Mas, em relação a julho do ano passado, a alta é de 1,1%. No acumulado de 12 meses, o avanço é de 3,5%. Essa desaceleração é apontada como reflexo da alta taxa da taxa básica de juros e, aliás, o Copom se reúne amanhã. O Comitê de Política Monetária vai se encontrar na terça e na quarta-feira e vai dizer qual é a nova taxa básica de juros. O presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, para tratar de anistia. Lula quer destravar a pauta de votações de interesse do governo, envolvendo temas como imposto de renda e conta de luz. Razão para a gente voltar a conversar com o Yasmin Costa. Yasmin, você que acompanhou o encontro, conta para a gente. Vamos lá, Cris. O presidente Lula reforçou, melhor dizendo, a posição contrária do governo com relação à votação de projeto que trate de anistia e pediu que essa medida não atrapalhe o andamento de propostas econômicas que foram encaminhadas pelo Planalto. O presidente também solicitou que Hugo Mota paute para esta terça-feira a votação da medida provisória que amplia a chamada tarifa social de energia elétrica. A MP perde a validade na quarta se não for votada. O presidente também pediu apoio ao projeto que isenta de imposto de renda quem recebe até R$5 mil por mês. Mota disse que vai seguir o que for definido pelos líderes partidários. Durante o encontro, os dois também trataram do projeto de lei da adultização. Esse texto foi aprovado pelo Congresso, ele regulamenta as redes sociais para proteger crianças e adolescentes. O presidente Lula tem até quinta-feira para sancionar essa medida. Cristina. Obrigada, Yasmin. Ainda em Brasília, convocado para depor na CPI do INSS, um dos principais investigados pela comissão de inquérito, não apareceu. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, contava com uma decisão do ministro André Mendonça, do STF, que facultou o comparecimento dele. Isso para evitar que ele não fosse obrigado a produzir provas contra si mesmo. E a reunião da CPI foi suspensa. A CPI do INSS foi cancelada depois que Antônio Carlos Camilo Antunes informou que não participaria da sessão no Congresso. O ministro André Mendonça, do STF, havia garantido o direito do empresário escolher se prestaria depoimento ou não. O mais importante é a quebra do sigilo fiscal e telefônico dele, que já foi feito. Porque nós podemos, com os extratos bancários, identificar com clareza todo o dinheiro que ele movimentou, quem ele pagou, quais os países que ele visitou nesses últimos tempos e onde escondeu todo esse dinheiro. O careca do INSS está preso desde sexta-feira, quando foi alvo de operação da Polícia Federal. Em nota, a defesa de Antônio Carlos afirmou que, em razão da existência de inquérito policial com o mesmo objeto da CPMI, dará prioridade ao depoimento perante a Polícia Federal. Na última sexta-feira, em Brasília, agentes também fizeram buscas na mansão do empresário Fernando Cavalcante. Ele é suspeito de lavar dinheiro para o esquema. Entre relógios caros e veículos de luxo, a PF encontrou uma réplica de um carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna. O empresário também teria escondido uma Ferrari e outros carros em um shopping de Brasília, pouco antes da operação. A Polícia Federal investiga se houve vazamento de informações. Nós não tivemos retorno da defesa dele. Todos os bens apreendidos vão ficar à disposição da Justiça e podem ser usados para ressarcir os cofres públicos. A gente já tem acionado a Advocacia Geral da União para que façam medidas cautelares para poder bloquear esses bens para virem a repor o erário. A gente já tem até um total de 2,8 bi já presos, bloqueados por ordem judicial. Amanhã, deputados e senadores vão se reunir para aprovar os nomes dos próximos a depor. Entre eles, sócios e familiares do careca do INSS, o advogado Nelson Williams e a esposa de Maurício Camisotti. O empresário foi preso na semana passada. Ele é suspeito de administrar empresas ligadas aos descontos ilegais. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa terça-feira para você.